Irmãos, é uma alegria grande estar aqui. Quero agradecer ao pastor Flávio a bondade do convite. 40 anos de história preciosa da graça de Deus se manifestando através da vida dessa igreja. E nós cremos que Deus é maravilhoso, como foi cantado aqui. Adorar ao Senhor é o que nós mais queremos. E quer você saiba ou não, Jesus disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Você que essa noite está visitando essa igreja, você que ainda não tem uma experiência espiritual de adorar ao Senhor, saiba que o melhor que nós podemos desfrutar dessa vida é viver a vida na presença daquele que veio para trazer vida, Jesus. Quero saudar essa igreja, e eu estava ali sentado, algumas vezes em pé, acompanhando tudo, e na minha mente estava uma voz dizendo: aguenta coração. Sou pastor da Igreja Batista da Glória. Para aqueles que não sabem, aqui temos vários irmãos da Igreja da Glória. A glória está de um lado do coração e Araçás do outro lado do coração. E eu me alegro muito de ver o que Deus tem feito nessa igreja através da vida do pastor Flávio, porque durante muito tempo, viu, Flávio, nós oramos por isso. Os irmãos mais antigos aqui lembram-se daqueles cultos de oração, que nós orávamos pedindo a Deus que Deus trouxesse essa bênção à igreja de Araçás. Por isso que o meu coração nessa noite se enche de bastante alegria, por ver o agir de Deus. O Senhor Jesus, que é o fundador da igreja, a igreja que a Ele pertence, os primeiros irmãos nossos passaram muitas lutas. Alguns foram mortos ao fio da espada, alguns foram exilados. O autor dos Hebreus diz que essas pessoas que creram em Jesus e viveram a experiência da fé em Jesus eram pessoas das quais o mundo não era digno. Mas uma coisa é de forma clara expressa na palavra: o Senhor não abandona os seus, nem a sua igreja. Essa noite eu quero falar sobre o Senhor que cuida da igreja. Abra a sua Bíblia, se você possui. Se não possui, chegue perto de quem possui. Na carta escrita do Apocalipse, no capítulo 3, quando um dos discípulos de Jesus, João, estava exilado na ilha de Patmos, e ele recebe da boca do próprio mestre o texto que está diante de nós nessa noite, que diz assim: a partir do verso 14: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras e sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Porque tu dizes: rico sou, tenho prosperado, nada me falta,
mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Pai, nós estamos essa noite com o nosso coração jubiloso por perceber o agir do Senhor no meio da Tua igreja. E agora, diante da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a ser apenas um instrumento para expor essa mensagem com a autoridade do Teu Espírito, para que aqui tenhamos a certeza de que a igreja é de Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém, irmãos. O livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é Deus ao homem. É a carta endereçada da parte de Deus para a mente e para o coração do homem. O Senhor Jesus faz uma abordagem sobre a sua igreja, e Ele estabelece algumas marcas da igreja. Primeira marca é que a igreja, ela precisa entender a soberania de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação de Deus. Isso corrobora com o Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A criação de tudo quanto existe é pela obra e pelo poder da pessoa de Jesus Cristo. E dentre as coisas que Ele criou também a igreja. O evangelista Mateus nos fala no seu capítulo de número 16, ele diz que a igreja foi criada através do Senhor Jesus, quando ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nessa noite, quando estamos a comemorar 40 anos de história, nós precisamos perceber e ter a visão clara em nossa mente, em nosso coração, que a igreja foi estabelecida por Jesus e Ele é o soberano da igreja. Sem a presença de Jesus, vida não há. Ele afirma lá em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, mas diz ele: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Tem o quê? Vida, e vida em abundância. Então a igreja precisa ter essa visão, em primeiro lugar, que a igreja tem como centralidade a pessoa de Jesus. Todos nós somos passageiros na igreja. Todos nós que pertencemos à igreja sabemos que a prioridade, a supremacia na igreja está na pessoa de Jesus. E a esta igreja que Ele criou e formou, Ele diz que Ele conhece as obras da igreja. Eu conheço a tua obra, ou seja, não há ninguém como Jesus, que sonde a mente
e o coração daqueles que compõem a igreja. Ele sabe quem nós somos. E apesar de saber quem nós somos, Ele nos ama. Apesar de saber quem nós somos, Ele nos usa. Meus irmãos, igreja de Jesus é um milagre. Ele conhece as nossas obras. Nós não vivemos dentro da igreja para impressionar as pessoas, porque de verdade nós não podemos esconder quem nós somos de Jesus. Ele sabe tudo, o que eu penso, o que eu sinto, quem eu sou. Ele conhece a nossa obra. Então você, talvez essa noite, chegou na casa de Deus, você que está visitando, e você não conhece ninguém aqui. E talvez que ninguém conheça você. Mas quando você veio aqui nessa noite, eu queria que você soubesse de maneira bastante clara que Jesus conhece você. Você que está aqui na igreja há tantos anos, né? Você que tem labutado, tem trabalhado há tantos anos, Jesus conhece você. Ele conhece a sua obra. Ele conhece a sua intenção. Ele sabe, repito, quem somos. E apesar de saber quem somos, Ele nos ama e quer que nós vivamos a bênção de pertencer à igreja. A cidade de Vila Velha é uma excelente cidade. Tem muita coisa bonita em Vila Velha. Tem muita coisa importante em Vila Velha. Mas aos olhos de Deus, o mais importante nesta cidade é a sua igreja, que proclama esta mensagem poderosa do Evangelho, porque nada é mais poderoso do Evangelho. A tal ponto que Paulo apóstolo, diante da grande cidade de Roma, ele escreve a carta à igreja de Roma, no capítulo 1, verso 16, dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao longo de 40 anos, quantas e quantas pessoas aqui chegaram, quantas e quantas pessoas aqui entraram nesse templo, trazendo amargura, desesperança, falta de fé, mas por causa do poder do Evangelho, tiveram vidas transformadas. Isso é bênção demais. A igreja, ela precisa ter Jesus no centro. Ela precisa saber que Jesus conhece a obra da igreja. A igreja precisa saber também que Jesus espera que nós tenhamos uma definição em relação a Ele. Aquela igreja aqui de Laodiceia, ele diz: você não é quente, você não é fria, você é morna. Ou seja, você é meio termo. Eu tive um colega lá, no tempo de estudante do seminário, um português, chamava Joaquim, né? Não sei porque português chama Joaquim, né? Português chamava Joaquim. E quando tinha alguma questão difícil para resolver, ele dizia: eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Nunca entendi isso. Há pessoas que são assim, em relação à realidade espiritual. Elas não são contra nem a favor. Algumas até acompanham a igreja. Algumas até gostam de estar nos cultos. Algumas até gostam de ouvir o Evangelho. Elas não são contra o Evangelho. Também não são tão a favor assim. São mornas. E pior, alguns entram para a igreja, mas jamais entenderam que estar em Jesus significa tornar-se uma nova criatura. Meus irmãos, uma das grandes tristezas que nós estamos experimentando em nossa pátria é que muitos estão, até aqueles que têm essa capacidade de estudar o povo e de dirigir o povo, estão impressionados com o crescimento da igreja evangélica. Alguns já creem que dentro de pouco tempo, é pouco tempo mesmo, mais da metade do Brasil será evangélica. Mas nós olhamos para o Brasil e não vemos muita mudança. Por que será?
ser um cristão, ser igreja, envolve ser uma nova criatura. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 17, ele usa uma expressão extraordinária quando ele diz: se alguém está, quem pode me ajudar? Em Cristo, o que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, a presença de Jesus na vida torna-nos uma nova criatura, porque nós, por natureza, somos pecadores. É mesmo o apóstolo Paulo quem afirma na carta aos Romanos: porque todos pecaram, e estão afastados, estão separados da glória de Deus. E ele diz que o salário do pecado, o que é, irmãos? É a morte, mas o dom, a graça de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus escreve ao anjo para que o anjo da igreja reafirmasse para a igreja a soberania dele na igreja. Sem Jesus não existe igreja. Pode ser um ajuntamento de pessoas, pode ser um grupo animado até, mas não a igreja. A igreja tem que estar sempre priorizando a pessoa de Jesus. Jesus conhece as nossas obras, Ele sabe quem nós somos. Jesus exige daqueles que se aproximam dEle uma definição. Porque senão, diz o texto, vomitar-te-ei da minha boca. E no verso 20, já estou caminhando para o final, no verso 20 de Apocalipse 3, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro e faço com ele morada. Jesus, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele não impõe ao homem a sua presença. Você que está aqui essa noite e ainda não tem uma experiência com o Senhor, sabe que o Senhor não vai forçar você, mas Ele vai colocar-se, como está se colocando através de todos os atos do culto nessa noite, à porta do seu coração e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer com ele morada. E meu querido, não há nada melhor do que a companhia de Jesus. Não há nada melhor na vida do que a presença de Jesus. A vida com Jesus é completamente transformada pelo poder do Evangelho. A igreja existe, e aqui ela está, há 40 anos para dizer: Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo ama você. O pastor Flávio estava aqui batizar e ele usou o texto, talvez o mais conhecido da Bíblia, né? Lá em João 3,16, quando ele disse: meu querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É perigoso viver nessa vida sem Jesus. Eu desejo que, se você ainda não faz parte da igreja de Jesus, não saia daqui hoje sem ouvir a voz de Jesus. Não é só tornar-se um membro da igreja, mas é tornar-se alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. Alguém que reconheceu que é um pecador, porque todos somos pecadores. É alguém que entende a mensagem de Jesus, como ele afirma lá em Lucas 19:10, dizendo: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Eu estou terminando e eu queria compartilhar com os irmãos uma história que aconteceu na minha vida.
Toda vez que eu penso nesse texto de Jesus buscando a igreja, buscando as pessoas, eu lembro dessa história. Quando eu era mais jovem do que sou hoje, né? Ainda estava lá no Rio de Janeiro. Nós temos, eu e Bernadette, 3 filhos. E Vila Velha é uma cidade maravilhosa, porque aqui você quer a praia, você vai à praia, volta, almoça, se quiser volta outra vez. Para quem mora no Rio de Janeiro, como eu morava naquela época, no subúrbio, e a praia era um negócio, né, impensável. Até porque o engarrafamento não era brincadeira. Mas a nossa família tinha o hábito de, parte da família, né, e de vez em quando nós íamos acampar. Eu não sei quem gosta de acampar aqui. Quem gosta de acampar aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? Eu queria dizer para você que eu detesto. Mas por causa da família, eu ia. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um Fusquinha 69. E eu não sei que milagre acontecia, que dava tanta coisa naquele Fusquinha. Além das crianças, da esposa, ainda tinha sobrinho, cunhado. Tinha um cunhado que queria levar tudo para o campo. E chegávamos no campo. Mas eu quero contar o seguinte. Um dia nós estávamos lá no campo. Tudo era feito lá. Campo lá no Recreio dos Bandeirantes, chamado Campo Paulista. E chegou a hora do almoço. E nós fomos reunir as crianças. E de repente, a gente conta as crianças, faltava uma criança. Uma menina. E nós procuramos e não vimos nada. E claro, o coração começa a bater mais forte. Era uma de nossas filhas, que eu não vou dizer o nome, porque aqui tem gente da Igreja da Glória que depois vai falar, né? Então, aquela menina sumiu. E a gente com o coração apertado, fizemos uma estratégia de procurar a criança. Ela devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E naquele momento, não foi muito tempo não, irmãos, mas pareceu uma eternidade. Porque na minha cabeça, pelo menos, vinha o seguinte: será que ela entrou no mar? Porque nossos filhos aprenderam a nadar desde pequenininhos. Será que ela pensou que, sabendo nadar, entrou no mar e foi tragada? Será que alguém pegou essa menina e sumiu com ela? E nesses pensamentos, distanciei não sei quantos metros de onde estava, no lugar de origem. E daqui a pouco o meu coração salta, porque lá vem aquele pedacinho de gente, toda faceira, andando. E a minha vontade foi brigar com ela, mas eu segurei aquela vontade. Eu agarrei aquela menina no meu braço, no meu colo, agradecido a Deus, e perguntei para ela: minha filha, o que você estava fazendo? Ela disse: papai, eu estava andando por aí. Andando por aí. Ela era uma criança, não tinha noção dos perigos que a cercavam. Há pessoas que são assim. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. E muita gente está perdida, andando por aí, sem imaginar como é perigoso viver sem Jesus. Meu prezado, essa noite, essa festa de aniversário, entregue sua vida para Jesus. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Porque todo mundo é. Mas eu me arrependo. Eu quero que o Senhor me segure nos braços, me receba e me livre de toda a maldição do pecado. E me dê a bênção de estar salvo nesse tempo e por toda a eternidade. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar nesse momento. Deixe Deus continuar falando ao seu coração. Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por essa igreja.
40 anos o Senhor tem trabalhado aqui através de homens e mulheres, pessoas pecadoras, mas que ouviram a mensagem do Senhor um tempo e tomaram a sábia decisão de entregar a vida para o Senhor. O Senhor que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Senhor, nessa noite certamente há entre nós pessoas de todas as cidades que ainda não tiveram essa experiência abençoada, preciosa, de entregar a vida a Jesus. E que essa noite o Teu Espírito, que tem nos falado desde o início do culto, também alcance essas vidas, dando-lhes a bênção da salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma mensagem musical, mas eu queria, antes de cantar, saber de você. Você que está aqui dentro desse templo, há um grupo também lá fora, né? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, dizendo: olha, pastor Joel, eu ainda não havia pensado nisso, que tudo que existe é por causa de Jesus. Eu ainda não havia pensado que Ele me conhece. Ele conhece todo mundo. Ele sabe quem você é. Eu ainda não havia pensado que eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ficar sem uma decisão ao lado de Jesus. Essa noite eu entendo que Jesus está batendo na porta do meu coração e deseja me dar vida e vida eterna. Alguém nessa noite queria dizer: pastor, eu estou aqui. Eu vou orar com você e por você nessa noite, se você quer desejar e entregar a sua vida corajosamente ao Senhor. Se você quer isso, você se manifeste aí no seu banco, levantando uma das mãos bem alto, dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Qual é a primeira pessoa? Graças a Deus. Pode baixar a sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém nessa noite? Graças a Deus, Deus te abençoe. Mais alguma pessoa? Graças a Deus, filho, já vi. Deus te abençoe. Nós vamos cantar esta mensagem musical. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Só o amor de Deus, o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. É diferente o coração. Diferente o meu coração. Sim, diferente é. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, aqueles que podem, naturalmente. E você que manifestou o seu desejo de entregar a vida a Jesus, eu quero convidar você para sair do seu banco, da sua cadeira, vir aqui à frente. Pode vir, peça licença aí, vem aqui à frente. O pastor Flávio, que é o pastor da igreja, vai orar por você. Pode vir. Jesse, recebe seu filho aqui. Todas as pessoas tomaram a decisão. Pode sair do seu banco, pode vir, não tem nenhum constrangimento. Se você tiver dificuldade de vir sozinho, peça a alguém que está junto de vocês assim: olha, eu nessa noite de verdade já me manifestei, eu entrego a minha vida para Jesus, eu creio que sem Jesus a vida não vale a pena. Vá comigo lá na frente. Você quer? Vem. Talvez alguém que está afastado da comunhão com a igreja, né?
já provou a bênção do Evangelho, mas se afastou, esse apelo é para você também. Então nós vamos orar nesse momento, o pastor Flávio vai orar. Eu costumo não insistir em apelo, porque eu creio ser a mensagem do Evangelho muito clara, porque é a mensagem do poder de Deus, é a mensagem que essa igreja prega, a mensagem de Jesus. Vamos orar. Se você não quiser vir, não tem problema, mas eu insisto com você, fique firme na sua decisão de seguir a Jesus. Pai, nós te louvamos neste momento, Deus, que a tua palavra, ela enche os nossos corações. Obrigado, Deus, que o maior milagre é o que o Senhor faz no coração das pessoas, que a tua palavra, ela nunca volta vazia, ela vem transformando pessoas nos séculos dos séculos, e com 40 anos tem transformado vida nesta igreja, Senhor. Ó Deus, aquelas pessoas que levantaram as suas mãos, quero colocar diante do Senhor. Pai, toma tuas ovelhas diante do Senhor, Pai. Abençoa a vida do João, abençoa aqueles que, mesmo que tenham sentido o toque do Senhor, mas estão aí do seu lugar. Ó Deus, escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor, para que no dia final possamos festejar junto com o Senhor, ó Deus, a tua volta. Toma cada um nas tuas mãos, toma a tua igreja nas tuas mãos, aqueles que porventura estão afastados, desanimados, abatidos, machucados, ó Deus, por algum momento, alguma história, que nesta noite haja transformação. Derrama sobre as nossas vidas a tua graça, ó Deus. Nós oramos, entregamos cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém.